Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é Alisson Tonassi de novo. Mais uma vez tentando trazer algumas reflexões aqui para os meus irmãos. E hoje eu quero trazer o seguinte. Tudo que eu vou falar está aí baseado numa palestra do Leonardo Cunha, que era bisneto do Zélio Fernandino de Moraes e atual presidente da Casa Nossa Senhora da Piedade, tá? Foi uma palestra realizada no dia 2 de novembro de 2019, no Templo Estrela do Oriente. Aqui eu achei muito interessante as diretrizes que o Leonardo Cunha falou. Gostei muito do que ele falou. É um cara que se apresenta muito bem. E ele deu uma visão da Nossa Senhora da Piedade, da Umbanda realizada dentro daquele templo. Então, eu queria passar algumas informações. Algumas coisas eu vou falar entre aspas, porque eu tirei literalmente o que ele falou. E outras eu vou trazer um resumo, tá? E realmente, a minha fala vou começar com o título desse vídeo. O Caboclo das Sete Encruzilhadas indicou o estudo de Kardec. E ele começa assim. Esse espírito, agora entre aspas, esse espírito foi quem definiu a nossa obrigação de estudar pelo menos os 3 livros do Pentateuco de Kardec. Isso aqui está falando literalmente. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, isso num determinado momento da palestra. Em outro momento da palestra, ele fala o seguinte: o chefe, que é o Caboclo das Sete Encruzilhadas, estou falando entre parênteses, que é exatamente o que ele falou. O chefe disse: o estudo é fundamental para todo o umbandista. E vou continuar, entre aspas, num outro momento da palestra. Até hoje, na piedade, isso é uma obrigação de todo médium da casa. A gente vê hoje algumas orientações que falam que não se deve estudar Kardec. O Leandro é um cara inteligente, é um cara que preside a casa Nossa Senhora o terreiro da Nossa Senhora da Piedade, até hoje estudando Kardec. Para ele e para mim, o estudo é fundamental, independente de qualquer que seja a informação. Vou continuar no que ele nos orientou. Para formar médiuns em toda a sua plenitude, precisa de chão de terreiro e tempo. E aí ele vai continuando, ele explica que Zélio e o Caboclo das Sete Encruzilhadas orientaram que a Umbanda é aberta, como a gente vem dizendo, e há apenas 2 formas de se reconhecer a verdadeira Umbanda. A primeira forma é não haver cobrança de nenhuma espécie. A segunda forma é não fazer o mal. Então, dentro de todas as vertentes existentes, ritos, ritualística, componente magístico, orixá de mais, orixá de menos, tudo está dentro da Umbanda, conforme o Caboclo das Sete Encruzilhadas orientou, sendo caridade e não fazendo mal.
Ele continua, na visão dele. Eu não estou falando a minha visão, eu estou falando a visão que ele colocou na palestra. Na visão dele, aqui, agora um resumo, porque ele falou bastante coisa. A Umbanda não tem matriz africana, tem uma mescla de informações entre catolicismo, espiritismo, africanismo, orientações indígenas e oriental. Quando ele fala do catolicismo, ele fala do caboclo das 7 encruzilhadas. Quando ele fala do espiritismo, do desenvolvimento mediúnico e as considerações ditadas por Kardec no seu estudo, que estava e está dentro do terreiro de Zélio. Africana, quando vem através de Pai Antônio. Ele mesmo diz que dentro dessas orientações que vêm de raiz africana, não matriz, raiz africana, Pai Antônio foi, na última encarnação, um escravo que tinha o conhecimento magístico e aonde ele trouxe para dentro dos fundamentos do terreiro da piedade. O oriental, através de um espírito chamado Orixá Malé, que era um espírito de um malaio, indígena, através das suas próprias diretrizes referentes à utilização de ervas e tal. Então, meus irmãos, esse aqui é um resumo da palestra, uma palestra de 2 horas e pouca, onde o Leonardo Cunha fala de como funciona o terreiro da Nossa Senhora da Piedade, terreiro do Caboclo das 7 Encruzilhadas, e aonde o Caboclo das 7 Encruzilhadas, até a sua última manifestação, manteve as diretrizes que foram faladas aqui. Então, a gente vê aí pessoas que proscrevem Kardec, pessoas da Umbanda, que dizem que Kardec é uma religião, né? Uma religião limitada, medíocre. Então, fuja dessas pessoas que têm apenas um direcionamento, meus irmãos. Aqui a gente fala, o verdadeiro umbandista é aquele que busca o conhecimento de Umbanda. O conhecimento de Umbanda, ele vem não só das diretrizes do africanismo, ele vem do espiritismo, ele vem do Ifá, ele vem, como o Leonardo falou, de matriz indígena e de matriz oriental. A Umbanda, ela é aberta para todos, meus irmãos, para todos. Nenhum ficará sem voz. E aí, quando você se diz o dono da verdade, quando você é o único que sabe fazer todas as orientações mediúnicas, amaci, direcionamentos, só você sabe fazer, alguma coisa tem errada. A gente tem que ter o discernimento e a intelectualidade de descobrir que as orientações, elas precisam não só de conhecimento teórico, mas como o próprio Leonardo, eu vou repetir aqui para vocês, para formar médiuns em toda a sua plenitude, precisa de chão de terreiro e de tempo. Se você quer ser um bom médium, meu irmão, vá para uma casa séria, que pratique a caridade e não faça o mal. Essa é a diretriz do Caboclo das 7 Encruzilhadas, pela palavra de Leonardo Cunha e corroborada pelo seu irmão Alisson Tonassi. Axé.